Vamos à segunda mensagem da nova série, O Cristão Verdadeiro. São 5 mensagens nessa série. E hoje é a segunda mensagem da série. E o tema de hoje é as 5 perspectivas sobre a cruz. As 5 visões sobre a cruz. Primeiro, de Deus. Segundo, de Cristo. Terceiro, do diabo. Quarto, do pecado. E a quinta visão é a nossa sobre a cruz. É muito importante nós entendermos mais sobre a cruz. Porque quando a gente entende mais sobre determinado assunto, ok? A gente se dedica mais, a gente evita erros, a gente fica atento, ok? Quando a gente entende do valor de algo, lógico que isso faz toda a diferença na nossa vida. E a cruz não é algo qualquer. A cruz é o símbolo da nossa liberdade, da nossa cura, do nosso perdão. Então é importante nós sabermos como Deus vê a cruz. É importante nós sabermos como Cristo, que morreu na cruz por nós, vê a cruz. É importante nós sabermos e entendermos como o diabo encara a cruz. Também é importante nós entendermos como o pecado, que nos leva à morte e à condenação eterna, vê a cruz. E como nós vemos a cruz? Porque eu vejo, irmãos, eu disse hoje pela manhã, que segundo o IBGE, nós somos quase 50% de evangélicos, de cristãos no Brasil. Quase 50%. 40 e alguma coisa. É um número assim, fantástico, incrível. Ok? E segundo as pesquisas, até 2030, se eu não me engano, nós seremos mais da metade no Brasil. Mais da metade da população do Brasil será evangélica até 2030 ou 32, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Agora preste atenção, o que me chama a atenção, eu gostaria que você prestasse muita atenção hoje. Não converse com ninguém do seu lado, por gentileza. Ok? Anote tudo. Não se distraia nas redes sociais, por gentileza. Você que está em casa, faça o mesmo, em nome de Jesus. O que me chama a atenção é que, mesmo com essa porcentagem tão grande de cristãos, o Brasil ainda está enfiado em corrupção. Entendeu? O Brasil, a gente não consegue eleger e manter no poder um presidente, um governador, um prefeito, vereadores temente a Deus. Não consegue. O que mais a gente vê é escândalo um atrás do outro. É escândalo do INSS, é escândalo disso e daquilo, é escândalo de banco tal, banco... Infelizmente, às vezes tem pessoas ditas cristãs envolvidas nesse escândalo. É estranho isso. Não bate, não fecha a conta. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido ter tanto cristão e aumentar o narcotráfico no Brasil. Não faz sentido ter tanto cristão e o número de feminicídios só aumenta. Não faz sentido tanto cristão em uma nação e o número de violência doméstica só aumenta. Não bate, não fecha, não combina, não faz sentido. Então o que eu chego à seguinte conclusão, dentro do meu pequeno conhecimento, eu entendo que muita gente está se dizendo cristão, mas na verdade não entenderam o que é ser cristão, não entenderam o que é graça, não entenderam ainda o que é pecado, não entenderam o que é vida eterna, não entenderam o que é salvação, não sabem quem é o seu Deus, não sabem. Então nós precisamos conhecer mais a Deus através da Bíblia Sagrada. Então é importante, é uma mensagem um pouco longa, mas é importante que nós anotemos tudo para que a gente possa crescer, porque não dá para continuar assim. Não dá. Alguma coisa tem que mudar, porque mudou na época de Jesus, mudou na época de Pedro, Paulo, de Tiago, mudou na época de John Wesley. Tem que mudar na nossa. Se a gente estudar a história, por exemplo, mais recente, que é da Inglaterra, a Inglaterra chegou a uma situação econômica
pecaminosa, tão terrível, que se falava que não tinha jeito. Mas um dia um jovem universitário se levantou e começou a orar na universidade. O nome desse jovem, John Wesley. E esse John Wesley, ele começou a orar e reunir os universitários e transformaram ali o que eles passaram a chamar de Clube Santo. Era o clube dos santos, dos separados. A palavra santo não é perfeito, mas é separado, separado do mundo, separado do pecado. Agora o grande segredo de John Wesley, que mudou a história da Inglaterra, foi a sua mãe, Susanna Wesley, que tinha 11 filhos, e todo santo dia ela fazia discipulado com todos os filhos, ensinando a respeito da cruz, ensinando a respeito de Jesus. John Wesley, ele passou a ter tanta experiência com o Espírito Santo, que ele influenciou a América do Norte também. Não só a sua nação, mas a América do Norte. Nós precisamos voltar a ser cristãos assim, a serem pais assim, para que os nossos filhos vejam Jesus em nós. A gente não pode deixar a internet discipular os nossos filhos. Na verdade, nós estamos deixando a internet nos discipular. Eu vejo que algumas pessoas ouvem mais a internet do que o pastor, assim vê mais a internet do que a Bíblia. Nós precisamos parar de ser alimentado por miojos espirituais, por fast food espirituais. A gente precisa parar para fazer a nossa macarronada, preparar a massa do macarrão espiritual. E já me falaram que preparar a massa do macarrão dá muito trabalho. Por isso que é mais fácil comprar ele industrializado. Mas se nós queremos fazer a diferença, a gente tem que parar. Vamos colocar aqui na cozinha espiritual e preparar a nossa macarronada. Aleluia. Fazer o nosso tempero. Não dá para viver de sazon não, gente. Não, é bonito. O sabor é maravilhoso. Mas traz um monte de complicações na área da saúde. Assim são essas mensagens pela internet, meus irmãos. Tem muita coisa boa, mas não dá para a gente ser crente de internet, ser discipulado. A gente tem que voltar, dobrar o joelho, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, pedir para o Espírito Santo falar com a gente, ler o mesmo versículo quantas vezes for necessário, até o Espírito Santo falar com a gente, ter paciência, sentar, esperar, ouvir a voz de Deus. Senão, isso aqui só vai de mal a pior. Quem está me entendendo diz amém. Então abra a sua Bíblia, nós vamos ler Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30 diz assim: não importa o que aconteça, viva de maneira digna do Evangelho de Cristo. Olha aqui, olha como Paulo começa. E é importante dizer que o apóstolo Paulo, ele foi fundador dessa igreja. E ele vai dizer assim, não importa, ele está preso, quando ele escreve essa carta, ele está em Roma. E ele recebe a visita de um dos seus discípulos, lá de Filipe, ele recebe notícias da igreja, do que está acontecendo dentro da igreja. Ele recebe notícia que dentro da igreja, a gente vai ver isso no capítulo de número 2, tem pessoas, lobos vestidos com peles de ovelha, que estão pregando um evangelho contrário do que a Bíblia ensina, do que Paulo pregou. Então Paulo, ele está escrevendo essa carta para essa igreja, e ele começa no versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses assim: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou veja, quer apenas ouça a respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. São os lobos, são os falsos crentes, são os crentes miojos, que querem facilidade, que querem conforto. Eles estão despregando o que o apóstolo pregou para a igreja. E ele diz assim, Paulo manda essa carta, diz assim: sem de forma alguma deixar-se te intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus. Porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo,
mas também de sofrer por Ele. É um privilégio crer em Cristo. É um privilégio servir a Cristo. Mas é um privilégio também sofrer por Ele, diz o apóstolo Paulo. Ele diz: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Qual é o embate que Paulo enfrentou, que eles viram Paulo enfrentar? É porque Paulo, quando ele estava na cidade de Filipos, antes de fundar essa igreja, ele estava hospedado na casa de Lídia, que se converteu na chegada de Paulo a essa cidade. Ali nasceu uma célula na casa de Lídia. Paulo chega, ele é um missionário, ele é um apóstolo. Ele chega na cidade, ele começa a conversar com um, que missionário faz isso, com outro e tal, para fazer amizade, para falar de Jesus. Ele chega em um rio, tem umas mulheres lavando roupa, e ele passa ali para perguntar, conversar com aquelas mulheres, e prega o evangelho. Uma dessas mulheres é uma senhora chamada Lídia. Ela se impacta com a mensagem do evangelho, ela é transformada pela mensagem do evangelho, e ela diz para Paulo, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, ela diz para Paulo: eu faço questão que você se hospede na minha casa. Ali nasceu uma célula, ali nasceu a igreja na cidade dos Filipos. A cidade de Filipe era uma cidade, era uma colônia de Roma. Então, quando ele está lá, uma escrava que tinha um espírito de adivinhação começou a adivinhar. Paulo foi lá e repreendeu, expulsou aquele demônio, e aquela moça foi liberta. Ela era uma escrava. O dono dela, o dono da escrava, vendo que ele perdeu agora a oportunidade de ganhar através daquele espírito imundo, chamou outras pessoas que também tinham escravas com o mesmo espírito, e açoitaram Paulo, bateram em Paulo, deram Paulo como morto e jogaram fora da cidade. No outro dia, sabe o que Paulo faz? Levanta e volta para a mesma cidade para pregar o evangelho. Paulo está dizendo: vocês viram eu sofrer, e agora chegou meu conhecimento que vocês estão sofrendo mesmo, e vocês sabem que eu ainda continuo, eu estou na prisão. Isso é evangelho. Porque o que a gente chama hoje de tribulação, de sofrimento, é a gente que vai atrás, é cabeça dura nossa, é a gente que se mete com dívida. A maioria das doenças que a gente é cometido é por falta, é má alimentação, é que dorme tarde, é que não crê em Deus, aí quer vencer na vida na força do braço, trabalha demais, não se alimenta direito. É isso. A maioria dos problemas, quase que 90% dos problemas, é a gente que vai atrás. Tem nada a ver com Cristo, tem nada a ver. E a gente diz: mas está uma luta, está, meu Deus. Não, está luta não, é você que está brincando com a sua vida. Agora, sofrer por Cristo é isso aqui. Você está pregando o evangelho, você está pregando a verdade, você é perseguido porque está pregando a palavra. Isso sim é sofrimento por Cristo. Agora vamos para o capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: portanto, se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só mente. Porque aqueles lobos que estão vestidos com pele de ovelha, eles estão criando divisão dentro da igreja. Paulo recebe essa notícia de Epafrodito lá na prisão. Epafrodito vai visitar Paulo e diz: olha Paulo, tem chegado os caras lá, que eles estão gerando a divisão, a competição. E Paulo está dizendo, aí Paulo escreve, diz: não, irmãos, a gente tem que voltar àquele mesmo espírito, nós temos que ser unânime, temos que pregar a mesma mensagem do evangelho, não pode haver divisões. No versículo 2 ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Com temor e tremor. Irmãos, qual o preço que você está disposto a pagar pela sua salvação? Porque às vezes a gente fala tanta coisa que compromete a nossa salvação e a gente não está nem aí. A gente se assenta em rodinhas que fala mal dos outros, fala mal da sua própria igreja, cospe no prato que está comendo, fala mal do patrão, cospe no prato que está comendo. Marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido. Isso compromete a nossa salvação. Então preste atenção, Paulo está dizendo para essa igreja, e é para nós também, que a gente deve lidar com a salvação com muito temor e tremor, colocar em prática essa salvação, com muito temor e tremor. Versículo 13, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer, quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrela no mundo. Às vezes o cara está servindo na igreja e está murmurando. Quantas vezes eu já ouvi: ah, pastor, não falam para você, mas estão reclamando, mais uma atividade. Ô, irmão, seja crente de verdade. Se você acha que está pesado para você, procura a sua direção, mas não fique murmurando aí por trás não. Toma vergonha nessa cara, seja crente. Jesus pagou um preço por você, meu amado. Isso aqui não é brincadeira não, meu irmão. Isso aqui não é uma empresa não. Isso aqui não é um clube não. Isso aqui é igreja. Isso aqui nós estamos sendo treinados para morar com Jesus na glória. Ué, você está pensando que isso aqui é o que? Uma rodoviária? É um ambiente de passagem? É uma estação de metrô? É uma estação de trem? Não. Isso aqui é igreja. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Ou você não sabe o que é ser crente? Tem uma situação com o irmão, porque onde tem gente tem chateação? Tem ou não tem? Tem. Lá em casa, que é 3, 4 pessoas, a gente tem chateação. Casal que é só ele e a mulher, o marido e a mulher e o marido, tem chateação? Como que não vai ter aqui no meio de tantas pessoas, tantas famílias? Vai ter. Teve chateação, resolve. Vai mudar de célula? Vai mudar de igreja? Vai agora não falar mais com o irmão? Não vai mais frequentar? Vai ficar justificando que você não serve porque o outro serve, que está daquele jeito? Para de justificar um erro em cima de outro erro, meu irmão. Vamos ser crente de verdade. Talvez você esteja chegando agora, já chega aprendendo. Já chega aprendendo. Para não perder tempo, nosso tempo é vida. Jesus está voltando e não sabemos o dia nem a hora. Está fazendo coisa na igreja, está envolvido na igreja, mas chega em casa e fica murmurando com o cônjuge. Que coisa é essa? E se Jesus volta? Então vamos lá, olha aqui. Versículo: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que se tornem repreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa, depravada, na qual vocês brilham como estrela no mundo. Esse é o nosso papel. Nós somos diferenciados. Eu indiquei alguém para uma empresa outro dia, precisava de muito emprego, estavam passando necessidade, eram recém-chegados aqui na igreja, mas na verdade nem chegou, passou aqui, mas eu indiquei, quis ajudar.
Essa semana o dono da empresa me ligou. Ele disse: pastor, aquele rapaz que o senhor indicou, poxa vida, no início foi tão bom, a gente até falou para o senhor, e como ele é da sua igreja, agora ele está dando umas dores de cabeça, rapaz, muito atestado, e está fazendo umas coisas que não, poxa, eu vou ter que entrar na justiça, mas antes de entrar, começou a ovelha, aí eu queria falar com o senhor, para ver se o senhor conversa com ele, dá uma melhorada, para a gente não fazer o que estamos querendo. Falei: meu amigo, não é da igreja não. Ele passou lá um pouquinho, estava passando necessidade, e na hora que eu arrumei o emprego, nunca mais ele voltou na igreja, nem ele nem a esposa, não voltaram não. Daquele dia que ele entrou aí, para hoje, nunca mais veio na igreja. Então faça o que você quiser fazer e tem que fazer. Então, tem gente que não sabe o que é. Nós temos que ser a estrela que brilha no mundo. Você tem que ser o melhor funcionário naquela empresa. Você tem que ser o melhor cliente, você tem que ser o melhor vendedor, você tem que ser o melhor prestador de serviço. Você tem que ser o melhor empresário. Quem está me entendendo diz amém. Melhor empresário. Não estou falando que você não vai passar dificuldade na sua empresa, que como prestador de serviço você não vai enfrentar. Vai sim, ué. Muita gente já passou aqui na igreja, já trabalhou, mas eu posso falar para qualquer um de cabeça erguida: meu irmão, você está sendo mandado embora, você não vai ficar nem um centavo sem receber. Se eu não puder te pagar à vista, nós vamos sentar, mas você vai receber. E nunca tivemos uma ação trabalhista, nunca, graças a Deus, e não vamos ter em nome de Jesus. Eu já trabalhei em várias empresas, grandes, médias, pequenas. Todas elas eu posso voltar de cabeça erguida. Todas. Inclusive uma que dificultou o pagamento da minha rescisão. Procurei um advogado cristão e disse: olha, vamos conversar, dialogar, mas não quero entrar na justiça. Fizemos do jeito que tinha que ser feito, recebi o que tinha que ter recebido, e até hoje eu tenho uma amizade com eles, viajo com eles, estou com eles muitas vezes, normal. A gente tem que saber lidar. Nós estamos neste mundo, mas não somos mais deste mundo. Quem está comigo diz amém. Nós temos que brilhar como estrela nesse mundo perverso, maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Versículo 16. Apegando-se firmemente à palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu exultarei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Olha a preocupação do apóstolo Paulo. Gente, eu fui lá, eu apanhei, eu sofri, eu comecei aquela igreja. Já pensou chegar no grande dia e aquele povo não subir? Eu vou sentir que o meu trabalho foi inútil. E às vezes eu já tive essa sensação. Você está ensinando para a pessoa, às vezes a pessoa está do seu lado, está caminhando com você. Você investe tempo, você almoça, você viaja, você chama na sua casa, você senta, lá nas tantas a pessoa tem uma atitude, você diz: não é possível, não faz sentido, não entendeu nada, parece que todo o meu esforço foi de água abaixo, foi inútil. Paulo, ele tem essa preocupação. Ele diz: eu estou mandando essa carta aqui porque no grande dia eu não quero ter a sensação que eu trabalhei inutilmente. Versículo 17. Contudo, mesmo que eu seja derramado como oferta de bebida sobre o sacrifício e sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por gentileza, e diga: Deus, fala comigo nessa noite. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Eu preciso sair daqui mais parecido com Cristo em todas as áreas da minha vida. Pai, nós clamamos a Ti por todas as pessoas que ainda estão nas trevas. Ó Deus, que o Evangelho, a mensagem das boas novas alcance essas pessoas também, e elas tenham as suas vidas transformadas. Clamamos a Ti por aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão hospitalizados, ó Pai, e declaramos todas as famílias de Bragança Paulista e região salvas, em nome de Jesus, transformadas pelo Teu poder. Usa-nos com poder e glória, que nós sejamos, ó Pai, essa estrela que brilha nesse mundo de trevas, e que Teu nome seja glorificado em nós e através de nós.
Em nome de Jesus, amém e amém. O que a cruz realizou? Uma pergunta. O que a cruz realizou? Uma outra pergunta é: por que ela ocupa um lugar tão central na mente dos escritores do Novo Testamento? A Bíblia oferece muitas respostas maravilhosas e ricas a essas perguntas. Mas eu quero chamar a sua atenção, você que está aqui no auditório, você que está no campus online, eu quero chamar a atenção de todos vocês sobre a cruz, através de 5 perspectivas, para termos uma compreensão teológica da cruz. A palavra teologia significa o estudo sobre Deus. Gente, se você ama Deus, se você tem Deus como Senhor da sua vida, você precisa estudar sobre Ele. Isso chama-se teologia. Então nós precisamos entender sobre a teologia da cruz, como Deus vê a cruz, como o Cristo vê a cruz. Então é isso que eu gostaria que você anotasse. Primeira perspectiva a respeito da cruz, que eu quero compartilhar com os irmãos, é a perspectiva de Deus sobre a cruz. Como Deus vê a cruz. Você poderia escrever: como Deus vê a cruz. É importante nós entendermos que a cruz é um lugar onde a justiça de Deus e o amor de Deus se encontram. Deus, Ele é amor, mas Deus também, Ele é justiça. E a cruz é o lugar onde o amor de Deus e a justiça de Deus, elas se encontram. Foi lá na cruz que Deus puniu o pecado, isso é justiça. Deus aniquilou o pecado, isso é justiça. Mas foi lá na cruz que o seu próprio Filho morreu em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, fossem pagos. Isso é amor. João, nosso irmão João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 e 2, ele escreve assim aos seus discípulos: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Olha aqui que lindo. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. Escreva a palavra expiação, que eu vou explicar daqui a pouco melhor sobre essa palavra. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Então preste atenção, nós crentes, nós cristãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. E Ele, a Bíblia diz que Ele é o justo, é o justificador. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o que isso significa? A propiciação pelos nossos pecados. A versão bíblica de Jerusalém diz assim a respeito da palavra propiciação. Vamos ler na versão 1 de João, capítulo 2, versículo 1 a 2, na versão Jerusalém. Diz assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, aconteceu um acidente, pecou, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele pode te justificar. Ele pode interceder por você. Ele é a vítima, olha aqui, de expiação. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. O que significa essa mudança nas palavras? A questão é de importância crucial. Se quisermos saber como Deus vê a cruz, nós precisamos entender a palavra propiciação. O que é propiciação? É o ato mediante o qual Deus se torna
propício, ou seja, favorável àqueles que o ofenderam. Preste atenção, quando alguém nos ofende, nós temos a tendência de ofender esse alguém também. Por isso que existe uma máxima na liderança, e eu aprendi isso com esse meu bispo, Luiz Fernando Rames. No momento de grande tribulação no meu ministério, conversando com ele, ele disse: Isaac, a máxima da liderança é essa: não se ofenda, não se defenda e não ofenda. Porque todas as vezes que você se sente ofendido, você vai se defender. E todas as vezes que você vai se defender, você acaba ofendendo. Agora vem aqui para Jesus, vem aqui para Deus. Como Deus vê a cruz, Ele oferece Jesus como propiciação, ou seja, propício, ou seja, favorável àqueles que o ofenderam. Ou seja, ofendemos o Deus santo, puro, com os nossos pecados. E em vez dele nos destruir, Ele oferece Jesus Cristo ao nosso favor, para nos redimir de todo o pecado que é a ofensa que nós ofendemos. Consegue entender o amor de Cristo por nós? Você consegue entender o valor da cruz? Ou seja, a cruz é o lugar, a cruz é o evento, o sacrifício pelo qual Deus se torna favorável ou propício para conosco, pobres pecadores. Eu vou repetir: a cruz, meus irmãos, é o lugar, o evento, o sacrifício pelo qual Deus se torna favorável ou propício para conosco, pobres pecadores. A cruz foi o lugar de propiciação, onde Deus foi propiciado, ou seja, sua ira foi satisfeita, mitigada. E o que significa a palavra mitigar? Mitigar significa aliviar, reduzir, suavizar ou diminuir a intensidade de algo que é negativo ou doloroso. Jesus Cristo, Ele foi mitigado, Ele foi moído. Nós ministramos a ceia pela manhã. Ele foi triturado, o seu sangue foi aspergido, foi derramado, foi propiciado, foi derramado em nosso favor. Nós o ofendemos, nós pecamos. Em vez dele se levantar do seu trono para nos destruir, Ele se levanta para nos defender. Começa a entender o que é ser cristão? Já viu aquelas pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa? Não, é realmente, você não pode levar para casa. Você tem que levar desaforo para a cruz. Leva para a cruz. Não tenta resolver o desaforo ali não. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Para com aquele negócio: eu sou sincero, eu sou assim mesmo. Não. O cristão não é assim não. Porque a nossa sinceridade é uma sinceridade que ofende, que machuca. Não, cristão não é isso não. Nós temos que ser sinceros com a palavra de Deus, pregar exatamente o que ela é, viver exatamente o que ela é, o que ela nos manda viver. Mas não é essa sinceridade que a gente fala ofendendo, machucando, diminuindo, não, desprezando, não. Inclusive a verdade de Deus, ela não despreza. Nós vamos ver mais na frente aqui. A ira de Deus nunca é para nos destruir, é sempre para nos aproximar dele. Aleluia. A cruz não é apenas tornar Deus favorável. Deus já é favorável ao mundo quebrantado, ao ponto de enviar o seu Filho amado. Pelo contrário, trata-se de cancelamento do pecado. A cruz significa cancelamento de nossos pecados. Contudo, a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 5: contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando a ira
a ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. O que Paulo está nos ensinando aqui, a igreja de Roma, e para nós também? Paulo está dizendo que muitas pessoas, com um coração obstinado, sabe aquelas pessoas que não se arrependem? Elas não se arrependem dos seus pecados. Eu falei, é isso mesmo, se for necessário eu falo outra vez. Eu falei mesmo, e se for necessário eu vou lá de novo e falo. Coração, Paulo vai dizer que é um coração duro, um coração sem arrependimento. Esse coração, Paulo vai dizer aqui para a igreja de Roma, que esse coração acumula a ira contra ele mesmo. E para esse coração, Paulo vai dizer mais na frente, em Filipenses, que o próprio Deus, quando esse coração se fecha para Deus, Deus também se encarrega em fechar esse coração da pessoa para ela se arrepender. Ou seja, é aquele irmão, aquela irmã que está ouvindo a palavra de Deus e não se arrepende, não conserta o seu casamento, não conserta a sua vida, sabe que está em pecado, mas não sai do lugar, não resolve. Aí Deus diz: é assim que você quer? Então agora eu me encarrego em fechar o seu coração. Vai ter muitas pregações na igreja, o fogo vai cair, o Espírito Santo vai se manifestar e você não vai sentir nada. Eu fecho o seu coração. E por que Deus faz isso? Porque a pessoa primeiro fechou o coração para Deus. É aí que Paulo vai dizer lá em Coríntios que é melhor entregar a vida de alguns para o diabo. Entrega nas mãos do diabo para ver se a alma dele se salva. É sério o evangelho, é sério, a gente não está de brincadeira. Então preste atenção, Romanos 12:19, amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Eu lhes darei o troco. A ira a Deus pertence. Agora preste atenção, a ira de Deus é diferente do que nós conhecemos aqui de ira, da nossa ira. Então preste atenção, se Deus realmente tem ira devido ao nosso pecado, Ele realmente tem ira contra aquilo que remove, ou melhor, vou explicar melhor. Se Deus realmente tem ira devido ao nosso pecado, se Ele realmente tem essa ira, aquilo que remove essa ira é o que o propicia. O que tira essa ira? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário em nosso favor. Pecamos, a ira de Deus nunca é para nos destruir. A ira de Deus é para nos redimir. É isso que é lindo de Deus. Ele fica irado. Imagina os céus, lá nos céus, quando Adão pecou. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, todos nós pecamos. Nós somos descendentes de Adão. Aí imagina, lá nos céus, quando Adão peca, a ira de Deus contra o pecado. Eu imagino, na minha mente limitada, os anjos todos como é que fala a palavra? Alvoroçado. Ixi, Deus vai destruir o homem, Deus vai destruir Adão, Deus vai destruir toda a terra, e Deus se levanta do seu trono. E quando Deus se levanta do seu trono, Ele diz: eu vou enviar o meu filho amado, que vai restaurar esse homem outra vez, e vai perdoar todo o seu pecado. Aí os anjos dizem: ué, como assim? Pensei que Ele ia matar, que Ele ia destruir. A ira de Deus sempre será para nos santificar. Jesus toma nosso castigo e nós ficamos livres desse castigo. Na Bíblia, a ira de Deus é uma função da sua santidade. Seria importante se escrever na Bíblia: a ira de Deus é uma função da sua santidade. A ira de Deus não é uma explosão de gênio ruim, ou uma incapacidade crônica de restringir a sua irritação. É uma posição ao pecado, justa e cheia de princípios. A santidade de Deus é de modo especialmente
tão gloriosa que ela exige a sua ira contra aquelas suas criaturas que o desafiam, desprezam suas palavras e suas obras e insistem em ser totalmente independentes, mesmo que todo sopro que respiram, sem falar de toda a sua própria existência, dependa do cuidado e da providência do próprio Deus. Olha como nós somos. Eu lembro aqui daquela canção que diz assim, vou tentar lembrar agora: na minha vontade de crescer, me tornei independente, e agora eu não lembro mais do resto. Com a vontade de crescer, de avançar, de romper, de querer fazer, nós nos tornamos independentes de Deus. Se eu não me engano, aí essa música lá no final vem dizer: eu quero voltar ao primeiro amor. Acho que é isso. Cadê a irmã Grace? Cadê a irmã do louvor? Irmã, está aqui? É isso mesmo? É essa música? Canta aqui um trechinho rapidinho. Glória a Deus. A irmã agora assiste o culto daí, é? Tem um telão aí, é? Ah, pode cantar aí. Olha aqui. Como que é essa música, Grace? É isso aí. Mi maior. Quantas cantoras aqui? Quero ser Uau. como criança, Ó. te amar pelo que és, voltar à inocência. Ai, que lindo. Obrigado, Senhor. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado, Olha aí, ó, pela vontade. pela vontade de crescer. E aí a gente não ouve mais pastor, não ouve mais discipulado, não quer ir na célula, não faz universidade da vida. Torno-me independente, Ó, e deixo de simplesmente crer. amém. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, Graça. Já saiu outra aí, viu? Glória a Deus. Às vezes a gente se torna assim, independente. A gente já acha que sabe demais. Hoje pela manhã eu falava com o pai, e ele sabe, garoto tem tantos anos, e diz: eu já sei o que eu estou fazendo. Oh, coitado. A gente está na casa dos 50 e não sabe nada de nada ainda. Mas às vezes espiritualmente a gente age assim. Como diz a pastora Laura, o cara chega a banguela e de repente já está mordendo. Coisa da Laura. Sempre que eu lembro disso eu dou risada sozinho. Chegou banguela, tadinho. E já está mordendo, sei o que é, e questionando. Ô irmão, vamos para a Bíblia, vamos para a cruz. Eu preciso estar na cruz, você precisa estar na cruz. A gente precisa entender mais sobre Deus, conhecer mais Deus, amém? Então preste atenção, eu vou pular aqui porque tem tanta coisa para falar. Aleluia, glória a Deus. Romanos 3, 25 ao 26 diz: Deus o ofereceu como sacrifício para expiação pelo seu sangue, para ser recebido pela fé, de forma a demonstrar sua justiça. Isto porque na sua tolerância deixou impune os pecados anteriormente cometidos. Todavia, no presente, Deus demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Se você tem fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você já foi justificado na cruz do Calvário.
Agora deixa eu te falar uma coisa: quem já foi justificado na cruz do Calvário não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Por isso que Paulo escreveu à igreja de Roma, disse: ó, se vocês pecarem, Paulo não, João, se vocês pecarem, vocês têm um advogado, resolve essa parada aí, paga logo essa dívida aí, resolve esse BO aí com alguém, porque papai está intercedendo lá, o filho está intercedendo diante de pai. 2, a perspectiva de Cristo sobre a cruz. Nós vimos a perspectiva de Deus sobre a de Cristo agora. Um dos grandes temas negligenciados sobre o que significa a cruz para o filho está na obediência do filho. O escritor aos Hebreus e João também dão bastante ênfase a esse tema. Ele diz assim, João 8:29, aquele que me enviou está comigo, Jesus disse, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Então o que a cruz significa para o Senhor Jesus Cristo? Obediência. O alfabeto cristão, obedecer. Amém? Então preste atenção, o pai envia e o filho vai. O pai comissiona e o filho obedece. O filho sempre faz o que agrada ao pai. Quem é filho de Deus aí? Temos que fazer tudo o que agrada o pai. E nem tudo que agrada o pai é confortável, é gostoso para a gente fazer. Eu disse para alguém essa semana, o evangelho, o cristianismo, é mais desconforto do que conforto. A gente ouve mais coisas que vai contra a nossa vontade da carne, do que coisas que favorecem a carne, que vai contra a nossa natureza pecaminosa. A mais surpreendente comissão que o pai dá ao filho é ir até a cruz, para redimir uma raça de rebeldes. O filho sabe que esta missão é esta missão que lhe foi dada. Jesus veio com consciência a este mundo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, Jesus disse, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quem é aí dos anos 90 que já entendia alguma coisa, sabe que nos anos 90 teve muitos sequestros no Brasil, né? Lembra disso? E quantas vezes estava rolando o sequestro para salvar a vítima, uma autoridade, um policial. Às vezes o sequestrador pedia a presença do governador, de um prefeito, de um coronel, da imprensa, da garantia que ele não ia ser morto. E quantas vezes eu vi, talvez você tenha visto também, isso deve ter na internet, às vezes alguém da imprensa se colocava no lugar da vítima. Você solta ele e eu vou aí. E aí é um negociando, ou seja, o cara se entregou para que aquela vítima que estava sequestrada fosse liberta. É exatamente isso que Jesus está falando. Eu vim dar minha vida em resgate de muitos. Vocês estavam sequestrados pelo pecado, vocês estavam nos braços do diabo. Eu vim e dei a minha vida para que vocês fossem libertos, livres, salvos e curados de todo o pecado. Irmão, agora faz sentido alguém que foi liberto de um sequestro, o cara estava com a metralhadora na cabeça, agarrado pelo pescoço, alguém foi lá e se colocou no lugar dele, ele agora está livre. Faz sentido, depois que ele está lá fora, ele dizer, não, deixa eu voltar de novo. Faz sentido isso aí? Não, mas é assim que a gente faz quando peca. É assim no mundo espiritual que a gente faz quando a gente não perdoa, quando a gente não anda mais uma milha, quando a gente não segue os princípios cristãos, quando a gente não segue os preceitos da palavra de Deus. A gente se coloca, a gente diz, Senhor, teu sacrifício por meu resgate não valeu de nada, eu continuo nas garras do diabo. Mas o conhecimento dessa missão que Jesus tinha, que ele recebeu, não tornou mais fácil a sua obediência. Ele teve de enfrentar o Getsemane, nós sabemos disso, e a cruz com uma agonia de intercessão, caracterizada pela
repetição do pedido. Olha o que ele diz em Marcos 14:36. O próprio Jesus, ele disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso significa que não foi fácil para Jesus enfrentar aquela cruz em nosso favor, mas ele estava decidido a obedecer à vontade do Pai. Evangelho, irmãos, cristianismo não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade de Deus. Por isso que tem aquele livro lá na livraria. Você poderia comprar. Se não comprar hoje, dá um jeitinho, faz uma economia lá, compra esse livro. O que faria Jesus nos meus passos? Como Jesus trataria a Paula no lugar do Marcelo? Como Jesus trataria o Marcelo no lugar da Paula? Como Jesus lidaria com essa igreja no meu lugar? Como Jesus vai lidar com os meus filhos, com a minha esposa no meu lugar? Como que ele faria? Por isso que a gente precisa conhecer mais Deus. Por isso que a gente precisa conhecer mais a doutrina da salvação. Por isso que a gente precisa conhecer a doutrina da cruz. Entender mais a respeito da cruz. A cruz para Jesus não foi apenas o meio pelo qual ele se sacrificou, o justo pelo injusto, mas para nos levar a Deus. 1 de Pedro 3,18, a cruz foi também o ápice de sua obediência irrestrita ao Pai Celestial. Filipenses capítulo 2, 8 e 9 diz: sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a cruz para Jesus significa obediência. A cruz para Jesus significa obediência. Paulo vai dizer em uma das suas cartas à igreja de Coríntios, que nós temos a mente de Cristo. Se você é cristão e tem a mente de Cristo, você é um cristão obediente. E a obediência não depende de nós entendermos. Você decide obedecer e ponto final. Terceiro, a perspectiva de Satanás sobre a cruz. Apocalipse capítulo 12 é um dos mais importantes capítulos do Novo Testamento para a compreensão da perspectiva de Satanás quanto à cruz. Ali, o diabo é mostrado como totalmente enraivecido, porque foi banido do céu e sabe que o seu tempo é curtíssimo. Ele não conseguiu esmagar Jesus, então ele explode a sua ira sobre a igreja do Senhor Jesus. Satanás, a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos, em Apocalipse 12 diz isso. Ele vive nos acusando 24 horas diante do Pai. Então preste atenção, ele fica querendo simultaneamente turvar a sua consciência e acusar Deus de impiedade, porque Deus aceita esses tão miseráveis pecadores que somos nós. Ele vive nos acusando, mas está escrito que os crentes venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Por isso, irmãos, que nós não somos cidadãos comuns. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Enquanto você estiver amando a sua própria vida, você vai estar perdendo-a. E quando você abrir mão da sua própria vida por amor a Cristo, você vai estar ganhando a sua vida. A Bíblia diz isso. Isso significa que estes crentes fogem das próprias acusações de Satanás, quer em suas mentes ou consciências, quer diante do tribunal da justiça de Deus, porque apelaram imediatamente para a cruz. O segredo, irmãos, está na cruz. O segredo está na cruz. Quando o diabo vier te acusar, apresenta para ele a cruz. É diante dessa cruz que Satanás, ele não tem réplica.
Semana passada terminou o culto, fui para casa e fui assistir o debate para governador do estado de São Paulo, o primeiro debate. E eu achei interessante que um dos quadros, onde os candidatos perguntavam para o outro, e chegava a um certo ponto que eles não tinham réplica. E aí, assim, o candidato que você defende, se ele fica por último e ele não tem réplica, você se sente mal pra caramba, porque você quer que ele se defenda, você quer que ele fale a verdade, até onde você conhece. A Bíblia diz que o diabo, diante da cruz, ele não tem direito a falar nada. Por quê? Porque Jesus já pagou tudo. Por isso que a gente tem que estar aos pés da cruz. Aleluia. E quem está aos pés da cruz vive de uma forma humilde, coração quebrantado. 1 de Pedro 2,24. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Por suas feridas nós já fomos curados. Quarto e penúltimo, a perspectiva do pecado sobre a cruz. Escreva: a perspectiva do pecado sobre a cruz. É claro que o pecado não é uma coisa viva, nós sabemos disso. Assim não se pode supor que o pecado tenha literalmente uma perspectiva, tudo bem? Mas é útil a categoria mesmo que metafórica para ajudar a ver o que a cruz alcançou com respeito ao pecado. Então vamos lá. O pecado pode ser visto como uma dívida. Devo algo que não tenho como pagar. Ok? Diga comigo: devo algo que não tenho como pagar. Isso é o pecado. Nesse caso, a cruz é o meio pelo qual a dívida foi paga. Agora preste atenção. Jesus, ele veio pagar uma dívida que ele não devia, porque nós devíamos uma dívida que não podíamos pagar. Consegue entender? Jesus veio pagar uma dívida que ele não devia, porque nós devíamos uma dívida que não podíamos pagar. O pecado também pode ser visto como uma mancha. Manchou a alma, manchou o coração. E neste caso a sujeira só é removida pela morte de Cristo, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o pecado é uma ofensa perante Deus. Nesse caso insistimos que a cruz expia o nosso pecado e cancela, ou seja, remove a nossa dívida. A cruz é a solução, é a única solução para nós pobres pecadores. Fala para o seu irmão: não saia da cruz por nada nessa vida. Apóstolo, como que eu permaneço na cruz? Olha aqui: orando todo santo dia, lendo a Bíblia todo santo dia e praticando essa palavra, e jejuando pelo menos uma vez por semana. Jejuar de verdade, jejuar igual gente grande, não é abrir mão de um pudim não. Estou jejuando doce, respeito, mas a gente tem que passar dessa fase. Passar, irmão, exceto se você tem um problema de saúde, exceto se você trabalha em um local alto que é perigoso, ficar tonto, pode cair, uma máquina perigosa, mas a gente tem que passar dessa fase. Mas se não pode fazer durante a semana, faz no domingo, faz no sábado, faz na folga, porque a Bíblia diz que a espécie de demônios que só saem com jejum e oração. O pecado é uma ofensa perante Deus, e nesse caso a cruz é a solução. Agora, por último, a nossa perspectiva sobre a cruz. Vamos lá? A cruz é o marco mais alto da demonstração do amor de Deus pelo seu povo. É a medida máxima da seriedade de nosso pecado e da segurança consoladora de que nossa culpa foi tratada e removida. Você consegue entender, irmãos? Você já pensou se um celular, um smartphone, pagasse o nosso pecado e não precisasse de cruz? Era fácil. Você compra um smartphone,
parcela em 24 vezes, 36 vezes, perdoa o seu pecado, está resolvido. Mas nada nesse mundo pode remover o pecado da vida de um ser humano. Somente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Consegue entender a seriedade da coisa? Você consegue? Então ouça isso: não brinque com o pecado. Não brinque. Essa semana veio uma profissional de São Paulo, veio um serviço aqui na igreja. Ela é parente de uma família da igreja. E eu disse assim, é parente da minha irmã. Aí eu disse assim para minha irmã: você está em casa? Você pode ir comigo buscar ela na rodoviária? Porque senão ela vai ficar esperando o Uber. Minha irmã disse assim: não, é sobrinha, né, dela. Você pode ir, ela é tranquila. Eu disse: não, mas eu não ando com outra mulher que não seja a minha esposa ou a minha filha no carro sozinho. Não é sobre a irmã, a moça, a profissional, é sobre o pecado. Eu não quero dar chance para o pecado. Eu não quero dar nem chance para as pessoas falarem que eu estou em pecado. Podem até falarem, mas não porque eu dei motivo. Porque o pecado é uma coisa muito séria. Jesus, Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele sofreu morte de cruz, para perdoar os meus pecados. Ele não merece que eu cometa outros pecados. Consegue entender, crente? Então preste atenção. No Novo Testamento a cruz está ligada a muitas palavras e conceitos muito importantes. Mas aqui vai algumas delas. Primeiro, justiça. A cruz significa justiça. A cruz significa santificação. A cruz para nós tem que significar dons do Espírito Santo. E ressurgimento, restabelecimento do reino de Deus. No Novo Testamento a cruz também serve como perdão de nossos comportamentos, como padrão, do nosso comportamento. O cristianismo, irmãos, ouça isso aqui para nós fecharmos. Cristianismo é um estilo de vida. Não faz sentido você falar que é cristão e ter um comportamento que não condiz com a palavra de Cristo. Então, Paulo vai dizer à igreja dos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos ter essa visão da cruz. Jesus, Ele se fez nada e tomou o modo e a postura de servo para nos salvar, para nos resgatar. Isaías 45, versículos 22 ao 25 diz: voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Olha o que Deus está dizendo: diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará. Dirão ao meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão a Ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e o exultarão. Quem são esses descendentes de Israel? Somos nós, os cristãos, aqueles que creem em Cristo Jesus. O que Isaías está dizendo nesse versículo, de Isaías 45, 24, ele está dizendo que embora
todos confessem que só Deus é força e justiça, embora todo joelho se dobre, serão envergonhados todos os que se irritaram contra Deus. Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer: por isso Deus, versículo 9, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O texto não diz que toda língua confessa ser Jesus Cristo Senhor, e o faz em submissão e alegria. Nem todo mundo que vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor, nem todo joelho que vai se dobrar diante do Senhor, vai fazer isso com alegria, mas muitos irão fazer com vergonha. Mas nós que já estamos em Cristo, e nos arrependemos e abandonamos a prática pecaminosa, nós não vamos declarar isso, nós já declaramos hoje com o coração alegre. Amém? Com o coração alegre. Ou seja, para nós encerrarmos, não há salvação universal. Haverá confissão universal quanto a quem Ele é. Isso significa que ou nos arrependemos e pela fé o confessamos como Senhor agora, ou teremos de confessá-lo Senhor em vergonha e terror no último dia, mas todos haveremos de confessá-lo. O Senhor Jesus Cristo não é alguma espécie de terapia, irmãos. Às vezes a gente acha, não, eu vou lá na igreja, é legal, a música boa, eu me sinto bem. É como se ele falasse de uma terapia. Ele foi na terapia, eu estou pagando lá algumas sessões, aí eu falo, ela fala, coloco uma música de fundo, é tão legal. Não, não, o evangelho não é isso não. O evangelho é mudança de vida, é mudança de comportamento. Quem está me entendendo diz amém. Jesus é quem o criou, devemos tudo a Ele. Um dia teremos de prestar contas a Ele de nossa vida, mais cedo ou mais tarde, todo joelho se dobrará, quer de alegria ou de vergonha e terror. Paulo não está fazendo essa afirmação sobre um Jesus domesticado, como eu disse semana passada, não, facilmente marginalizado, psicologicamente privatizado, surpreendentemente higienizado e meramente pessoal, não. Ele é um com Deus, contudo morreu na cruz para nos redimir para si. Se coloque de pé em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1:16 diz, Colossenses 1:16, pois por meio dele, ouça isso, por meio dele quem? Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Por ele e para ele são todas as coisas. Esse é o nosso Deus. As 5 perspectivas da cruz. Espero que você tenha entendido e guardado essa palavra no seu coração. É uma palavra que vale a pena durante a semana você ir ao nosso canal no YouTube e assistir outra vez. E se você faltou a semana passada, eu sugiro, assista a mensagem da semana passada, o Evangelho em primeiro lugar. E não falte nos próximos cultos, para você pegar as 3 mensagens, se Deus assim permitir.